a mais um AcadCast. Eu sou a Marina Zanco. Eu sou o Tupã. E a gente tá chegando no final dessa temporada aí, estamos caminhando para os últimos episódios de uma temporada que foi incrível, hein? Nossa, começou no estúdio novo, Econec, Muita olha, coisa, né? muita coisa, viu? Vários convidados, vários apresentadores, foi um ano Diferente. diferente. E hoje a gente tem alguém aqui que também faz um trabalho que, na minha opinião, é muito diferente, mas que impacta diariamente muita gente dentro e fora da CAD. Sim, um papo muito interessante aqui para você conhecer como é que funciona realmente a cultura interna aqui da CAD, como é que funciona que a gente fala dos dados, né? Como é que permeia aqui na CAD, como ajuda você. Isso é muito importante você saber também, porque às vezes a gente não sabe como é que organiza os dados dentro da própria corretora. Então, fica aqui que com certeza vai ter muitos insights. Mas Perfeito. antes, temos alguns recados paroquiais que são extremamente relevantes para você que está assistindo a gente. Não esquece no YouTube, ativa lá o sininho da notificação para acompanhar a gente aqui. Toda quinta-feira, às 10, vai sair um episódio novo da CADcast, para você ficar antenado em todos os assuntos que acontecem aqui no mercado de seguros aqui da CAD também. É isso aí, a gente também tá lá no Spotify, então você pode com certeza absoluta ligar no trânsito de São Paulo ou do Rio de Janeiro ou em qualquer cidade que você estiver para ouvir indo para o trabalho, fazendo aquela comida gostosa. É a melhor alternativa para o seu dia a dia. Você fica informado e também sabe dos bastidores do que acontece por aqui. É isso aí. Vamos lá, seja muito bem-vindo, Ale. Muito honrado de estar aqui, né, com todo esse histórico do AcadCast, já várias entrevistas legais. Agora eu tô aqui. Ah! Nervoso um pouquinho. Chegou a sua vez. Chegou minha vez. Ficou Como sentindo, entendeu? Ale, vamos começar aqui? Se apresenta, fala pra galera quem é você, o que que você faz aqui dentro da CAD, só pra gente situar um pouquinho a galera. Bom, eu sou Alexandre Cosentino, trabalho aqui juntando o Argo e a CAD já há 12 anos, né? Entrei ainda como gerente de projeto. Tinha um pouquinho menos de cabelo branco. Quase nada, quase nada. Agora já tá assim, Porque já é eu tô grisalho, ficando já, tá? começou assim. Não tinha quase nada. Pegar minhas fotos lá de quando eu entrei. Entrei então com tempo de Argo ainda, como gerente de projeto, aí as coisas foram acontecendo. Aí eu acabei por iniciar uma área de dados naquele tempo de Argo. E aí quando veio a transição, veio o ACAD, aí a coisa mudou completamente. Aí Gente, é muita coisa. hoje eu tô ali como líder da área de engenharia de dados e analytics, que é um. Aí eu explico, acho que eu posso explicar um pouco de que são as duas É coisas, muita né? 12 coisa. anos é muita coisa, É. né? Mas aí, para entender, então você, quando você entrou na Argo, foi o seu primeiro, vamos dizer assim, contato com Não, seguros? não, isso aí Ah, também então você seria já uma vem história de longa. Ah, então seguros. vambora, me Na conta. verdade, eu entrei em seguros e saí duas vezes, e a Argo foi a terceira vez. A Argo foi onde eu reconheci que eu gostava de seguros. Eu Ah, demorei a Assumir. assumir. Eu entrei como estagiário no Itaú, aí eu uhum. quis sair para experimentar como estagiário o que eu estudava, que era engenharia de computação. Então, eu quis Ah, trabalhar sim, numa empresa. engenheiro. Primeira formação, sim. Aí, então eu quis falar, pô, eu tô fazendo um curso de engenharia de computação, eu vou enveredar já na área de seguros e nem experimentar. Então eu saí da área de seguros, fui para a área de tecnologia, numa empresa de tecnologia. E aí, quando eu me formei, essa empresa não estava contratando, era uma empresa americana, tinha todo aquele processo Sim. de aprovar, headcount, era uma burocracia, os caras não tinham como contratar. Aí volta eu para o mercado de novo, quem abriu as portas para mim, uma seguradora. Porque eu já tinha uma experiência de estágio A e vida tal. manda sinais. Isso. Aí eu fiquei 5 anos numa seguradora, trabalhei, fiz vários trabalhos legais e tal. E aí eu, de novo, quis experimentar uma outra indústria que eu tinha uma ilusão um pouco, assim, pelo menos para mim, que era o mercado financeiro. Eu gostava muito de estudar instrumentos financeiros e tal. Aí fui trabalhar numa empresa lá da Faria Lima, não gostei, não me adaptei. Não era Faria Lima. Não, não é para mim aquilo, não é para mim aquilo. E aí rodei algumas empresas, e aí num momento de reflexão, que eu estava bem meio chateado com o meu trabalho e tal. Falei, pô, onde que eu fui mais feliz? Aí falei, pô, foi quando eu estava lá na seguradora fazendo e eu até lembrei do trabalho que eu tinha feito, que foi um trabalho junto com um time atuarial lá,
gente fez um sistema atuarial, tal, super legal. Aí eu falei, pô, então eu acho que eu tenho que voltar para seguros e aí eu vou voltar e vou me especializar. Aí eu voltei, aí eu comecei a procurar em oportunidades em seguradora, e aí eu voltei para a Argo, e aí eu falei, eu vou voltar e vou ficar nessa indústria, então eu vou aprender o máximo dessa indústria. Aí eu fui fazer uma segunda graduação, que foi Ciências Atuariais. Que legal! Então ele é formado em engenharia e ciência de dados. Isso. Isso faz toda a diferença na hora de dar leitura, né? Faz muita, porque eu consigo conversar com as áreas e entender exatamente as coisas. Então, eu acho que esse é onde eu consigo contribuir mais, assim, eu consigo entender a área, tipo, uma área financeira, uma área contábil de seguros, uma área atuarial, que consome muito dado, né? A Vivian já veio aqui, e eu consigo entender o que eles precisam, e aí, com o meu background de tecnologia, de sistema, eu consigo saber onde que a gente tem que pegar, onde que a gente tem que tatear para trazer isso. Você comentou que participou de toda, né, 12 anos aí, participou de toda a transição Argo-ACAD. Isso. Como é que foi esse período? Então, no tempo, são empresas diferentes, assim, né? Eu falo que eu mudei de empresa sem ter feito entrevista. Sim. Mas, não fiz entrevista, mas eu fiz quase que um TCC ali, eu explico. Por quê, né? Quando eu entrei na Argo, eu era gerente de projeto, aí era responsável por implementações de sistemas, e aí teve a implementação do sistema de sinistros, que está até hoje aí no ar, que é o TIR, que Você foi é pai do Tiro, então? Oi? Pai do Tiro? Eu participei ali era gerente de É o projeto. tio, é o tio, é o tio. E aí, a gente, foi um projeto bastante tenso, assim, porque projeto sempre tem, né, você faz um budget, aí você gasta mais do que aquilo, porque começa a ter as coisas que você não pensou no início e tal. E já estava no final do projeto, a gente já tinha para pedir aumento de budget, que você já tinha falado que ia ser, você tinha que falar com as lideranças lá nos Estados Unidos, era um negócio burocrático, quase ajoelhar no milho. Falar, errei na previsão, apareceu tal coisa que não previu, tal, era ruim, né? E a gente já tinha feito isso 2 vezes, o projeto já estava num clima bem estressante. E aí, o Fragnan era um dos que era os gestores de sinistro, então ele também estava do outro lado exigindo as coisas para o sistema funcionar. E aí chegou uma hora que ele falou, não, tá bom, já dá para entrar, acho que a gente pode colocar, só tem uma coisa que precisa ainda para entrar, são os relatórios. E aí, eu falei, putz, aí a gente fui lá, coletei com eles o que eles queriam de relatórios, eles fizeram ali os primeiros pedidos, que nunca acaba nos primeiros. Aí eu levei isso a gente, no tempo de Argo, era muito contratação de serviços externos, né? Então quem fez o TIR, na verdade quem programou, codificou, era uma fábrica de software. Eu levei as especificações do relatório, eles fizeram lá mais um orçamento de um valor. Eu falei, não, isso aqui se eu for pedir, os caras Já era. vão me mandar embora, não tem como. E aí eu comecei como eu estava bem na época que eu estava estudando a atuária, e eu estava voltando a ter esse contato mais com dados, porque a atuária, Sim. eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se é tão difícil fazer. E aí eu comecei, tipo, das 9 às 6 eu era gerente de projetos, um pouquinho depois das 6 eu estendi um pouco e comecei a fazer os relatórios eu. E aí eu fiz todos os relatórios. E aí nessa que surgiu, pô, mas não sei o que, ficou legal. Aí que também acendeu em mim e na minha chefe da época, falou, você pode trabalhar com dados. Eu falei, aí eu já estava também não muito feliz com essa coisa de gestão de projetos. Falei, então vou começar a área de dados, tal. Começamos na área de dados. É que você uniu, né? Uniu a tecnologia que você Isso. tinha já de bagageiro com as ciências tutoriais, né? Você uniu Isso. uma coisa com a outra. E aí, exato. E aí começamos a área de dados. Só que aí em tempo de Argo, tá bom, você começou a área de dados, é você, parabéns. E assim Quem foi. é? Lideranças. E toma aqui, ó, tem um projeto de implantação de sistema que tem bastante Já dados. já Então, que você pediu, tá aqui, ó, implantação de sistemas que não era área de dados. daí Não era área de dados, era ainda uma implementação de sistema, só que tinha bastante dados. Então você era de dados, toma. E aí chegou a CAD, chegou o momento de Isso, virar aí pra CAD. depois de um tempo eu consegui uma pessoa para trabalhar comigo, fizemos alguns BIs e tal, e aí veio a transição, né? Aí, pô, anunciaram que a gente ia virar uma outra empresa, que estava sendo comprado pelo grupo GP, mais Cyberlabs e tal. E aí o pessoal começou a vir conversar com a gente, e nesse meio tempo entre anunciar que a gente ia
passar a fazer parte de um outro grupo. E a SUSEP autorizar, eles falaram, não, vamos conhecer a empresa melhor, né? O que foi conhecer a empresa? Foi entender todos os dados. E aí, por isso que eu falo que eu não fiz entrevista, mas eu passei por um TCC ali, por uma sabatina, que para mim foi a prova de que eu É uma estava prova fazendo de algum Realmente fogo. trabalho, uma era prova de essa fogo. área, né? É, eu Era falei, essa não, área que mesmo. eu tinha aquela síndrome do impostor. Eu falei, pô, eu sou dados, mas não sou dados, eu sou sozinho, eu não sei um monte de coisa e tal. E aí, isso para mim foi uma prova legal, assim, que Eu gosto muito de pensar que todos nós passamos um pouco, né, dessa. Cara, será que eu sou capaz de ter. Porque você. Toda vez que a gente pergunta, você fala assim, eu criei. Não, você criou a área, né? E assim, a gente entende que toda área precisa de uma evolução, mas é muito difícil criar algo do zero quando você não tem nada estruturado e é um desafio muito grande. Então, assim, criei mesmo, de tá? certa forma, sim. E aí, quando vem a CAD com expertise, eles falam, não, tá bom, então agora, Alexandre, então essas pessoas vão trabalhar com você. E aí criaram ainda uma outra área paralela, que era a área do Rafael Siqueira, também tem um episódio aqui, Uhum, que era a área de engenharia e inteligência artificial, engenharia de dados. uhum. E aí, na virada do ano passado para cá, a parte de engenharia passou a ser comigo E como é que também. isso se E aí, por isso relaciona? que hoje é engenharia de dados e analytics, que a gente chama a área. O que é engenharia de dados? Eu comparo, assim, para não ser abstrato, para quem não trabalha com isso. Eu, no caso? Muita gente. Eu gosto de fazer analogia com alimentos, por exemplo. Todo mundo, Gosto, entendo né? bem. Todo mundo Beleza, come o seu comecinho. pratinho de arroz e feijão, ou algumas pessoas, muitas, já cozinharam, vai lá no mercado, compra o arroz, compra o feijão e tal. Uhum. Mas poucos sabem qual que é o processo, de onde que veio esse arroz que está lá no saquinho bonitinho para você cozinhar, ou o feijão que está lá. Eles vieram todo um processo, foi colhido num lugar, foi produzido num lugar, colhido, aí tem toda a Plantou, né? logística, os entrepostos, a Seleção. embalagem, tem a limpeza, tem tudo a seleção para chegar ali no mercado pronto para uso, ou num restaurante que você só vai lá e come. Uhum. Então a engenharia de dados é esse processo da gente buscar, né, os dados nas diversas fontes, então sistema de sinistro, sistema digital, a CAD digital, sistema de administração de apólice, sistema de resseguro, sistema de sinistro, já falei. Então, transportes lá, ou de viagens, tem vários sistemas, cada um gerando dado num formato, numa tecnologia, e a gente tem que juntar tudo isso, Transformar, né? transformar, e a gente vai tratando isso, às vezes tira uma duplicidade, alguma coisa ali, um dado de teste que apareceu lá por acaso, limpa tudo isso, deixa prontinho para o uso. E aí esse deixar pronto para o uso pode ser duas formas, né? Por isso que a gente também tem a parte que a gente chama na área de analytics, que a gente pode simplesmente prover o dado para as pessoas usarem e fazerem as análises, os relatórios delas. Então, a gente tem a área do Ulisses, que é dados estratégicos. Então, ele pega o dado, ele faz as análises dele, ele faz os relatórios dele. A gente tem a área atuarial, por exemplo, que também faz todos os estudos atuariais ali. Então, eles usam os dados que a gente deixou pronto para eles e fazem todos os estudos O deles. que que é deixar pronto? É deixar num formato fácil, assim, é deixar já, por exemplo, um mastigar o dado dado. Mastigar deixar o dado. deixar o dado pronto, junto, por exemplo. Vamos fazer um exemplo. Se alguém perguntar qual a sinistralidade do modelo de bike XYZ, Sim. o modelo de bike é uma resposta que o corretor pôs lá na cotação. Ele não vai para a pólice, o modelo da bike. Uhum. E o sinistro não tá no. Então, assim, eu tenho que pegar o dado da cotação, juntar com o dado da apólice, juntar com o dado do sinistro, né, de várias apólices, para montar isso num lugar único, onde, por exemplo, se a Vivian fosse fazer um estudo, ela ia poder pegar tudo junto ali. Então, a gente pode pensar, o corretor se cadastra no mercado. Tem lá o cadastro. Aí ele vai, se cadastra, aí ele bota aqui diversas informações totalmente, né, diferentes. Uhum. Que cada área, às vezes, a área de sinistro não vai precisar, talvez, vamos pensar que na área de emissão não vai precisar também o dado de contato do cara, muitas vezes, o WhatsApp do cara. Sim. Mas eu preciso. Então, é unir todas essas informações e deixar ela disponível para quem for precisar usar.
Nossa, isso é difícil, hein? O Porque vai corre- pegar de várias fontes O diferentes. É corretor que complicado. emite conosco tem esse exemplo no e-mail dele toda segunda-feira. Eu ia Ele comentar tem, isso. ele recebe. Então, a gente precisa dar o e-mail dele, que é o dado de cadastro, que está em um dos sistemas, para poder Os dois. mandar. E aí eu pego, tá bom, é o corretor X, cujo e-mail é tal, cadastrado. Eu vou pegar esse e-mail aqui para enviar. O que que eu vou enviar? Todas as apólices que esse corretor X emitiu, todas as cotações que Ele tá em esse andamento ali. corretor X está em andamento, todos os sinistros, todos os apólices pendente ali que está vencido e o cara não, o corretor, o segurado ainda não pagou, para ele de repente falar com o segurado e lembrar o segurado, os sinistros da carteira dele, ele recebe um relatório, um Excel, com todos esses dados no mesmo arquivo, tudo Uau. bonitinho, ele recebe no e-mail dele, que é por isso que eu peguei o e-mail, para toda segunda-feira para ele olhar. Então, esses são os padrões. Então, assim, qualquer corretor que amanhã fizer o cadastro na CAD, emitir uma apólice, ele vai passar a receber no e-mail que ele cadastrou já Por isso a um primeiro importância, relatório. corretor, de você cadastrar um e-mail que você usa, Sim. né? E aí depois, esse foi o primeiro trabalho quando a Argo virou a CAD, quando a gente teve um time de dados mais robusto. Foi começar a Legal. enviar Esses esses dados, relatórios ali. fornecer dados para os corretores. Muito legal. E aí, depois de um bom tempo, né, a gente englobou isso no ACAD Digital. É. Então, hoje ele não precisa esperar o e-mail e consultar a caixa de e-mail dele. Ele pode ir lá olhar as coisas. ele pode ir lá no ACAD Digital. Só um relatório. Gente, tá minha Mesma cabeça do marketing tá aqui pipocando. Porque, pô, se isso já existe pronto, vamos ver se o corretor quer receber isso pelo WhatsApp, as cotações, pra gente conseguir otimizar esse dia a dia desse corretor, hein? Se Quem já tá sabe? pronto, hein? Quem Tô com sabe? duas pessoas aqui, ó. Pessoa do Quem dito, sabe? pessoa do dado. Quem sabe? Ó, Mas além disso, Ale, acho que esse ponto, né? Acho que o trabalho do time de dados, acho que esse é o ponto, né? De construir informações para você disponibilizar para o corretor e igual esses relatórios aí. Quais outros tipos de produto ou de soluções que vocês estão construindo e construíram para os corretores facilitar, seja num sinistro, seja numa cotação? Quais outras soluções foram criadas Aí também? tá. A gente diretamente, a gente tem esse fornecimento toda segunda, né? Que é um relatório geral para todos os corretores. Aí, alguns corretores ou parcerias, a gente tem coisas mais customizadas. Assessorias, a gente todo segundo dia útil do mês, a gente manda o extrato ali do que ele vai receber de tudo, de toda a produção dele, né? Quais que são o prolabore que ele vai receber. Então isso vai para ele por e-mail. Então tem essas coisas que a gente manda direto, então alguns customizados, assessorias todos e esse de geralzão. E a gente no fim a gente está fornecendo dado para a empresa avaliar as carteiras e os corretores e fazer trabalhos em conjunto com eles. Então aí não é direto, aí a gente está fornecendo dado, Sim. entendi. por exemplo, uma área do Ulisses que está fazendo estudos ali sobre os corretores para ver o que ele pode fazer para melhorar a vida do corretor. Mas aí quem está fazendo esse É. estudo é ele. Eu queria também entender uma coisa, Constantino, a gente tá falando aqui de uma área que serve, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, uma companhia inteira. O que que é prioridade? Esse é o meu dilema diário. Esse é o meu Aí dilema pergunta de diário. milhão. Essa aí é a pergunta de milhão. Porque é uma área, né? A gente tá falando de uma companhia que tá em crescimento, assim, a gente cresce 30% ao ano, Ao ano. né? Então, E são os dados dados que crescem mais. mudam, é isso que eu ia então. falar. Os dados, e eles mudam, eles ampliam, né? E não, Como criar e não essa... só para dentro, né, também, né? Porque, é que falou, a gente aumenta a nossa base, aumenta a quantidade de corretores, aumenta serviço, então você não só aumenta o trabalho interno, é um trabalho Sim, global, né, sim. da seguradora. E É. como é que tá organizado isso Então, tudo? esses são os desafios, assim, são vários. Então, assim, por exemplo, né, falando disso que eu falei da engenharia, então a gente tem todas as construções, a gente vai lá e constrói os que a gente chama de pipeline de dados, Uhum. que são as vias, são os entrepostos, falando de uma logística de qualquer ramo. A gente constrói isso. Beleza. Aí você fala, construiu, está construído. Não, por quê? Verdade. Porque os volumes de dados aumentam, a empresa está crescendo, então os volumes de dados aumentam, a diversidade dos dados aumenta. Então, assim, a gente até um tempo atrás não tinha produto vida. Sim. Então, Agora hoje a tem gente produto tem. vida. Então, o produto vida tem um dado diferente, a gente tem que fazer um outro encapsulamento, um outro tratamento.
sistemas novos, porque como a empresa está crescendo, ela tá modernizando os seus sistemas. Então, tem um sistema novo que a gente não lia, que agora a gente tem que ler. E aí, ler, tem que validar os dados, né, minimamente tentar garantir a qualidade. Então, tem todo esse trabalho que simplesmente só de manter como a empresa está crescendo já é um Muito desafio. trabalho. Já Já é um muito trabalho. desafio, Era só de volume de dados, por exemplo, quando começou a CAD, eu lembro da gente falando, não, vamos colocar como meta super arrojada ter 25 mil apólices por mês. No dia 30 de outubro, só nesse dia a gente emitiu 58 mil. Tudo bem, é um dia típico, né? Não é todo dia que a gente emite Mas tem que ter 58. estrutura Mas assim, para. um dia. Então hoje a gente já está batendo 80, 50, 60 mil, 80 mil por mês. Então a estrutura que funcionava para 20 mil Já começa a era, né? quebrar para 80 mil. Aí tem coisas que estão funcionando há 3 anos que um dia param de Vai funcionar. parar, né? Do E aí a nada. gente tem que olhar, voltar. Então, assim, o trabalho de simplesmente manter as coisas já é um desafio. E aí como a gente fornece mais serviços, mais parcerias, são novos fornecimentos de dados que às vezes a gente tem que preparar. Então a gente atende. Aí a gente também, como você falou, a gente atende a empresa toda. Então, às vezes chegou um ofício da SUSEP para fazer tal coisa. A gente atua também, a gente atua junto com a área de compliance, alguma outra área. Então tem todas essas Essas demandas que nuances, né? chegam direto na gente e às vezes a gente tem que escolher. Eu falo, ó, a gente negocia, fala, ó, esse daqui você está pedindo agora, eu posso te entregar na semana que vem porque eu estou terminando esse? Não, se é urgente demais, eu vou ter que parar alguma coisa que a gente está fazendo. Aí eu vejo das que a gente está fazendo, qual que pode atrasar um pouco. A gente fica nessa. A gente tá no tempo da IA, né? Tudo agora é IA, Sim, sim. IA, 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 IA. E eu amo, não tô falando mal dela, mas eu acho que ela só funciona quando os dados estão bem ali estruturados, né? Faz sentido isso que eu tô Faz falando? todo sentido. Estruturados, corretos, né? Mesmo não, tanto a IA quanto as análises, os estudos, os relatórios de BI. O relatório às vezes está lá funcionando, mas o dado vem errado, o relatório fica errado. A IA a mesma coisa. Se ela estiver usando um dado, se ela não tiver o dado, ela nem consegue funcionar. Se ela tiver o dado e aí o dado chegar errado, ela vai dar um outro resultado, porque ela E aí vai ficar trabalhando em aprendeu a cima de dado partir, errado, hein? ela Nossa, hein? aprendeu a partir de Nossa. um dado que não era correto. Então, assim, aquela coisa, né? Então, se a gente falar dar um recado para o corretor, justamente é esse, né? Você tem que cuidar muito bem dos seus dados, o que você tem de informação da corretora, seja o prêmio, seja Preencher, sinistro, assim, eu não preencher sei as se informações aqueles campos que, corretamente. vou pular aqui, que esse aqui não é Vou colocar obrigatório. qualquer Pô, mas coisa. fica pior, Isso aí vai te prejudicar, talvez um pouquinho lá na frente, Isso. depois, né? Acessar um relatório, receber uma Sim, informação, sim. o segurado receber um comunicado falando que, olha, está com uma pendência. Então, todos esses dados aí são importantes. Então, o Sim, corretor precisa ter a importância de cuidar desses dados, sim. trazer os dados corretos. É uma É, corresponsabilidade, né? Que a gente tá é, falando Do disso, corretor, né? de Do toda a empresa. corretor Todo mundo também. que gera o dado, ele está alimentando toda uma cadeia. E porque é isso. a sua área é isso, né? Tipo, a questão de você tratar os dados, tratar a informação, criar a solução. Só que se Sim. o dado vier ruim, Não tem o que Sim, como a fazer. gente fazer. exato, a gente ou não vai fazer, ou vai fazer, ou não funciona. não funciona, vai fazer um negócio que não é de acordo com a realidade, porque aquele dado ele preencheu ali só para correr. É. É, Não, a gente recebe muita reclamação de corretor falando, não recebi tal e-mail. E aí, quando eu vou conversar com ele eu vou identificar o e-mail que ele não usa. Eu falei, meu irmão, me ajuda a te ajudar, né? é uma série de questões. Então assim, a gente preenche direitinho lá na hora do cadastro. Ou, pô, tem como atualizar na plataforma, né, os Tem, dados lá? pode atualizar as Já que a gente tá informações lá falando de também. dados, vamos dar dica aqui pro corretor. Sim. Atualiza seus dados lá no digital. Não, e como o Ale falou, acho que todos os dados também que eles fornecem, a gente também no Cardif também tem. Tem relatório lá, você pode baixar o relatório, você pode visualizar o dado. Então, os dados não é só para você construir e enviar, é construir e trazer para ferramentas. Isso, para Você tem que exato, mostrar. exato. Então, é aquela coisa, né? A atuação da área não é só para criar um relatório bonitinho, né? Um Excel. É uma série de questões, é Sim. uma série de coisas, de soluções. Inclusive na ferramenta é melhor, porque Inclusive ela na tá lá própria o tempo ferramenta. todo. Você pode acessar do celular, Não você tá pode. tratado.
Já tá tratado, já tá pronto. Porque às vezes a gente às vezes usa e-mail como repositório de dados, né? Não é. E não Eu é, confesso que eu já fiz isso e não também. é bom. Não é, E porque não é você, bom, pô, você tá na perde. minha caixa, aí você começa a procurar, pô, não, na plataforma você tem lá, navegabilidade, você chega lá, tá atualizado. Até para fazer a cotação, corretor, que você pode fazer a cotação na plataforma, muito mais fácil do que mandar por e-mail. Exatamente. E já tá tudo ali prontinho. Porque aí você tem o dado já pronto, você consegue construir o dado lá bonitinho. Quer É. pegar o e-mail, construir, não sei o que lá, gera trabalho tempo isso. Parece em tese, parece uma alternativa ali que tu tá cortando um caminho, mas não tá, né? Não, facilita muito. E, Ale, diz pra gente, como é que a gente tá falando de dados, muitas vezes que são dados confidenciais. Como é que fica a segurança desses dados aqui na CAD? Bom, a gente tenta. Tem a questão de anonimização, né? Então, para as bases de teste, acho que existe um processo de anonimização para não ficar vendo o dado de corretor ou de segurado, assim, de forma aleatória, indevida. Então, para isso tem esse cuidado. E internamente a gente tenta restringir os acessos, dar acesso só para quem de fato precisa daquele uso, né? Então a gente da minha área, assim, a gente controla muito a questão dos acessos aos relatórios, né? Então, em geral, também prefiro fazer relatórios com os dados agrupados, que é melhor, é menos trânsito de dados, você já agrupou ele, você tem você tem ali um número macro, né? Você não precisa ficar Do usando detalhe o ali, né? detalhe de todo mundo. Mas para quem trabalha direto com o corretor, que quer pegar o dado do corretor, essas pessoas têm acesso a relatórios que ele consegue descer o nível e ver o indivíduo, né, o corretor. Mas aí a gente segmenta o acesso a esses relatórios para as pessoas Precisam que dessas precisam desse informações. relatório. Sim. Não, porque isso é muito sério, né? Porque a gente tá falando ali de endereço. Muitas vezes a gente fala de endereço, a gente fala de Isso nem tem em CPF, relatório, em geral não CNPJ, né? tem. Eu nunca vi mesmo, tá? Eu Em nunca geral não vi, eu tem. nunca vi. Isso que é interessante pro corretor entender que a gente tá trabalhando de forma muito séria aqui, né? Não é. E tem até um ponto que é muito importante, que eu acho que afeta bastante isso, como a gente falou, de segurança de dados. A plataforma também tem um canal, um pedaço de Mas ele segurança ali. tá na propaganda da Não, plataforma, é porque ele tá aproveitando porque aí, ó. existe isso. Tipo assim, ó, tem os relatórios, tem que ter uma segurança, mas acessar as informações da plataforma também tem que ter Sim, segurança. sim. Por isso que a gente tem aquele código lá, corretor que você acessa, tem aquele código, aquilo é para manter a segurança do seu acesso. Porque imagina se você vaza aquilo lá, qualquer pessoa pode pegar seus dados e seus segurados. É. Então tem que ter essa camada de segurança. Então ela é super importante ter Eu acho para que acessar a na plataforma. plataforma é muito mais complexo porque aqui eu tô mais Tá resguardado, né? eu tô resguardado. Os nossos relatórios, por exemplo, é só acesso É interno. interno. Aí é só segmentar a área, tal, não precisa, então não E onde acesso. todo mundo é contratado da CAD, tem ali Isso, exatamente. tem um Então, Política, aqui é segurança. aqui é mais restrito. O dele que está abrindo tem que garantir que o corretor X acesse o dado dele e É. não do outro. Sendo que todos os dados estão ali, mas um corretor pode ver o dado só dele. Esse é um desafio maior. E a gente está falando aqui de três áreas, né? Você citou. Falando do atuarial, a área que o Ulisses Tati Mafê hoje cuida. Qual é a fronteira de dados Às para vezes tem essas uma área áreas? cinzenta mesmo, mas assim, falando de engenharia de dados, a gente tem que deixar os dados prontos para essas áreas usarem. Então a Uhum. gente fornece o dado para eles, né? Mas a gente também, como eu falei, a gente também tem o nosso restaurantezinho ali que faz o arroz e feijão, da mesma forma que eles têm o nicho deles e faz os pratos deles ali para áreas específicas, para estudos específicos. Então, teoricamente, eles têm nichos. Então, a área atuarial vai fazer estudo atuarial, precificação, reserva, né, de carteira, tal, de sinistro. A área do Ulisses eu entendo que está ali muito focado no corretor, mas em estratégias, né, Uhum. avaliar Mas o estratégias comercial, né? de mercado. Tanto que ele usa dados que não são nossos também, ele pega dados do Uhum. mercado, que aí ele está pegando o dado público, não é o dado CAD. E a nossa área fornece relatórios que a empresa toda usa, por exemplo, acompanhamento das emissões no mês. GWP. GWP, NEP, não sei o quê. Para a empresa toda, todo mundo quer ver isso. Então a gente cuida desses relatórios. Às vezes tem área cinzenta, que tem coisa que, principalmente a área de estratégia lá do Ulisses, ele
também faz relatórios. Então tem relatório ali que poderia ser ele, poderia ser eu, fica a bola meio dividida. Já teve cenário que a gente era uma força-tarefa para atender um parceiro, a gente tinha um prazo meio curto, falou, não, tá bom, você faz esse, eu faço aquele. Ele faz para um produto, eu faço para o outro. Então, assim, poderia ser da minha área, poderia ser da dele. Ou Então, seja, a gente tem que trabalhar a gente fala de A gente quer a parcerias mesma fora, mas a coisa, gente né? tem que trabalhar em parceria dentro das nossas áreas, Porque no né? final do dia a gente quer a mesma coisa. Exato. mas tudo começa, aquela coisa, né? Vocês realmente arrumam a sala inteira, a engenharia de dados completa, aí fornece dados para a empresa inteira Isso, trabalhar. isso. Vocês também trabalham, mas a empresa E trabalha. aí Então, exato. E aí quem, por exemplo, por isso que eu faço analogia com o mercado. Quem você quer ir lá e cozinhar o seu próprio prato? Tá aqui, os ingredientes estão aqui. Ah, não, eu não quero cozinhar, eu quero o meu prato pronto já só. Então a gente também prepara e faz o. A gente está fomentando que as uhum. pessoas tenham autonomia para fazer as Sim. coisas. Era Isso é isso que eu ia muito bom. chegar. A É, A gente gente estava no fez um treinamento treinamento. de Isso. liderança que você estava comentando, né? Que deu esses treinamentos. E aí, vou levantar a bandeira aqui. A gente tem o Rafa lá no time, nosso produtor. Ele usa os dados direto da fonte, tá? Então, é Aí, isso ó, que a a gente gente tá. fica Ele super tem uma feliz com isso. autonomia, assim, ele vai direto. Não, Marina, eu tô buscando dados de tal lugar, eu fico. Então, assim, funciona, tá, Não, é Ale? legal. Não, assim, Só pra você ter um feedback, né? O dado, o Rafa usa o dado direto lá. legal. Não, tem vou até citar o nome dela, porque eu fiquei muito feliz. A Júlia Silva, que é estagiária da área de riscos de transporte ali, de underwriting. O Wallace, da área de riscos, tinha pedido um relatório, tal. Ele explicou lá como é que era. Ele já tinha montado toda a lógica, então ele chegou com aquilo tudo pronto. Ele queria mais que a gente montasse a estrutura no Power BI e deixasse automático, tal. Falei, tá bom, só que a gente está com a demanda meio alta, Uhum. sei lá, quando eu vou fazer isso daqui um mês, 2 meses. Quando vagar aqui as coisas, a gente faz. Não, nem prometi uma data porque a gente estava com ele. Ele foi compreensivo, tal. Aí passou um tempo, a Júlia começa a fazer perguntas pra gente. Não, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tal. No fim, ele passou pra ela, ela fez o relatório. Ai, Eu muito fiquei super legal, feliz, porque né? assim, ela tá aprendendo coisas novas, ela conseguiu fazer um trabalho para eles, então ela tá naquele mundo, ela vai saber melhor até o que que precisa, Sim, como que é, as métricas, tal. pergunta Ela certa. tá ali no dia a dia deles, então ela vai entender melhor. Ela E ela senta não, aqui. e ele saiu da fila nossa, tipo, a gente é uma coisa que a gente não vai mais precisar fazer e ele não precisou esperar a gente, ele Isso já é muito legal. Ela senta aqui atrás, normalmente. Ela fica aqui pertinho da gente. Mas é legal essa autonomia do time, e justamente eu acho que tanto é a importância de que os dados realmente são importantes para você construir visões, encontrar soluções, encontrar oportunidades. Então, o sim, quão bom é realmente você ter dados sólidos, construídos, ter a engenharia perfeita para você conseguir ter exato. soluções do que serve ser feito. E Ale, futuro. A gente já tá aqui já se encaminhando pro final, né? A nível de futuro, o que que você tem em mente para toda essa área de dados? O que que você imagina a ACAD? Onde você imagina estar daqui a 5 anos na ACAD aqui, com a ACAD nessa área? Eu acho que dados cada vez mais é parte, né, é a matéria-prima do que rege o futuro, né? A matéria-prima para AI, que é o futuro também. Então, sem dados não tem AI, então dados acaba tendo um papel cada vez mais relevante no futuro, eu Protagonista, acho. né? Eu acho que a nossa área, junto com a CAD, vai crescer. Então, aí pensando como área, eu penso que a gente tem que conseguir, porque realmente a gente é muito demandado, mas a gente tem que conseguir estar mais próximo das áreas que estão inovando, gerando dados, porque inovar é gerar dado novo, é gerar dado de um outro formato, Dá uma então leitura assim, diferente, e a né? gente tem que estar mais próximo deles para a gente contribuir nas inovações, ou minimamente não ser pego de surpresa, assim, estão fazendo tal coisa, já vou me preparar, porque às vezes as coisas são tão dinâmicas Sim. que colocou um produto novo no ar e a gente só vai saber a hora que já emitiu o produto. Tipo, pô, tem que correr para É adaptar o dado. loucura. Então, estar mais próximos, esse é um objetivo que eu já tinha traçado esse ano, a gente ainda não conseguiu organizar, a área deve aumentar. Então, essa é uma das coisas, a gente está mais integrado na empresa do que hoje a gente está. É uma das coisas que eu vejo para o futuro. E, Muito legal. e o futuro aí já conectando com essa questão das soluções de tecnologia com o corretor. O que você imagina que, tipo, quanto os dados vão influenciar e vai ajudar os corretores que estão na CAD?
Eu acho que é uma coisa que é uma cultura que eles também precisam ter, assim, para eles usarem para eles, assim. A gente Sim. está fornecendo dado, né, Uhum. mas não adianta eu fornecer o dado e eles não saberem o que fazer com aquilo, ou simplesmente descartar o dado. Então, eu acho que também o corretor que vai se desenvolver, ele vai usar os dados que a gente fornece para ele. Se ele trabalha com outras seguradoras, idem. Então ele tem que também trabalhar com dados para ele conseguir ver onde que ele pode melhorar mais, onde que ele pode atuar melhor. Então é isso que a gente quer dar esse Autonomia, insumo né? para ele. E Ale, a gente teve uma entrevista, acho que foi um dos episódios anteriores foi até com o Thiago. E aí o Thiago falando que a gente estava perguntando sobre como o corretor vender mais e tal. E ele virou e falou assim: a gente tem todos os dados dos segurados. Então, É só a gente é cruzar, só a só a gente gente ler cruzar os essas dados e informações. saber eu acho que a que gente a mina de ouro tá ali, isso, né? a gente como a CAD, a gente pode conseguir fornecer mais coisas, mais insights de repente. Mas o básico hoje eu acho que a gente já fornece, por exemplo, ver quem está ali passando da data de vencimento, que por alguma razão pode ter esquecido, então pô, o corretor pode já ver. O dinheiro tá na mesa, né? Então, aquela coisa, né? Vamos dizer que o nosso futuro da CAD com corretor e dados é justamente isso, fornecer os insights, fornecer informação para você conseguir realmente vender mais seguros. E já vou deixar aqui um convite para ler, para a gente gravar um módulo de dados para a Universidade ACAD, ensinar os corretores a utilizarem os dados disponíveis. Vamos pensar Bora, nisso, vamos sim. pensar nisso? Interessante. Porque a gente está falando, a gente já fornece, vamos falar, Como você cara, pode o que que você transformar pode isso, transformar né? isso em negócio e isso gerar valor ainda mais para o corretor? Sim. Já fica aqui o convite Legal. para a Vamos gente pensar pensar nisso. Beleza? Isso aí. Vamos pro bate-bola? Bora lá, chegamos no finalzinho É agora. aquele, eu falo uma palavra, tu Vamos fala ver. o que vem na tua cabeça, tu já conhece, eu sei que Sim, tu sim, conhece. sim. Vamos lá, eu começo? Pode ser, pode ser. Tecnologia. Não, eu pensei futuro, mas achei muito óbvio. Mas pode ser. Futuro, Aí, conectado com isso, inovação. diferencial. Dados da ACAD. Importantes. Os corretores. Parceria é a parte essencial. Se não tem eles, não tem negócio. Com certeza. A gente costuma falar aqui que vocês, corretores, são os nossos clientes. Então, quando a gente faz um episódio desse, é para dizer que a gente está trabalhando muito internamente para deixar a tua vida mais fácil, né? Para mostrar todos os bastidores da CAD e como a gente constrói as informações aqui, seja dado, seja sinistro, Seja o que compliance, tudo que for, para ver como é que funciona de fato a CAD aqui por dentro e ficar ligado como é que a gente vai criar soluções. É pra isso. Ale, muito obrigado. Eu que Foi agradeço. muito gostoso. Muito Acho que eu bom, aprendi Ale. muito. Muito obrigado aí. Deixa uma Nada. mensagem para os corretores, aquela câmera ali, ó. Olha, se a sua caixa de e-mail tem lá um relatório, né, para vocês. Se por algum acaso não estiver recebendo, entre em contato com a área de atendimento, que a gente vai ver porque por alguma razão você não está recebendo a tua carteira. E é isso aí, aproveita, usa os dados para seu favor. Boa. E acesso a CAD Digital também, porque os dados são Também. E se não quiser ver no e-mail, vai na CAD Digital. É mais fácil até, eu acho. Eu também acho. Muito obrigada, Ale, mais uma vez. Obrigado, Obrigada, Ale. Tupã, mais uma vez aqui fazendo essa dobradinha. A gente tava com saudade de você. Episódio passado você não veio. Pois é, né? Estamos aqui de novo. É isso. E é isso, corretor. Então, próximo episódio, lembrando, quinta-feira, às 10, no YouTube e no Spotify. Não esquece de seguir a gente, ativar o sininho, dar 5 estrelas no Spotify e acompanhar cada episódio nosso aqui. É isso. Até a próxima quinta-feira, às 10 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.